galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de ciências, e nós vamos concluir a unidade e paramos na página 34, tá? Nós paramos aí nas ações para preservar o solo. Aí nós vamos falar sobre a presença da vegetação no solo. Nós já havíamos falado, né, pessoal, do quanto é importante na preservação do solo para evitar que haja a erosão, né? Então, as plantas, elas ajudam a reduzir esse impacto, o impacto da chuva, do vento, até mesmo do sol, sobre a superfície do solo. Por quê? Porque as suas raízes, as raízes das plantas, elas contribuem para manter as partículas do solo unidas e assim evitam que sejam arrastadas pela água ou pelo vento, tá? Como nessa imagem aqui a gente pode ver, né? Um solo cheio, repleto de vegetação. Então, dessa forma, esse solo aqui não vai acontecer, vai ser mais difícil acontecer erosão, né? Por conta aí das plantas. Uma outra ação fundamental para preservar o solo é realizar o plantio de vegetação e criação de animais de um modo sustentável. Como assim? O modo sustentável é o quê? Respeitar as características do solo e do ambiente como um todo. Então, seria assim, saber esperar o solo se repor os seus nutrientes, os seus minerais, né, de uma forma natural, sem o uso de produtos químicos, tá? Isso é importante também para que não haja a erosão, para preservar este solo, tá? Então é importante evitar o uso de produtos químicos, tá? E isso é a maneira sustentável, né? Esperar aí a recuperação desse solo para ele repor os nutrientes. Existem várias técnicas para cultivar plantas e criar animais de modo a reduzir os impactos no solo e no meio ambiente. Entre elas, nós podemos destacar os sistemas agroflorestais e a agricultura orgânica, tá? E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Pessoal, de que forma acontece aí os sistemas agroflorestais? Neles são cultivados diversos vegetais numa mesma área. Assim, o solo vai estar sempre coberto de vegetação. E o cultivo de várias plantas em conjunto também é uma forma de evitar o aparecimento de pragas e doenças. E aí, consequentemente, diminui o uso de agrotóxicos, né? Esses produtos químicos que fazem mal ao solo, né? Então, esse tipo de cultivo é dada preferência ao uso de adubos orgânicos, tá? Adubos orgânicos são adubos naturais, que não têm química, não são agressivos ao solo. Então, é comum que nesses sistemas também sejam criados animais no mesmo espaço. Os sistemas agroflorestais reúnem o conhecimento científico sobre a agricultura moderna e as técnicas de plantio de povos tradicionais, ou seja, resgatam tradições de cultivo e uso da terra, tá? Então é uma forma mais tradicional, digamos assim, né? Sempre de uma forma sustentável, respeitando aí o meio ambiente, o solo, permitindo que ele se recupere aí os nutrientes, permitindo assim, dando tempo ao solo, né, para ele recuperar os nutrientes sem o uso de produtos químicos. Então, dizemos que uma agricultura ela é orgânica quando são cultivados vegetais sem o uso de nenhum produto químico, seja adubo, seja agrotóxico. Existe também a prática de criação de animais de modo orgânico. Nesse caso, eles só podem ser alimentados com vegetais orgânicos e não recebem tratamentos químicos. Além disso, são criados soltos no ambiente.
Então, galerinha, vamos à correção das atividades. Então, na número 1, vocês irão fazer um desenho. Esse desenho pode ser feito no caderno, tá? Ou se fez numa folha separada, não tem problema, pode colar no caderno de ciências, tá? Que represente o que esse desenho? Diferentes usos do solo pelo ser humano, tá bom? Na número 2, a história a seguir mostra o personagem Chico Bento realizando o cultivo de plantas. Observe atentamente para responder as questões. Então, vamos lá. Aqui é o Chico Bento correndo. Aí, aqui ele abrindo um buraco no solo. Aqui ele está regando, né? Aqui ele já está vendo nascer aí as plantinhas. Aqui ele tá fazendo um ventinho para elas, porque o sol tá bem forte, né? E olha como que elas ficaram, bem bonitas, né? Bem coloridas as flores que ele plantou. Aí ele pensou em fazer o quê? Dar de presente para Rosinha, né? Para amiguinha dele. Aí ele pensou que se ele arrancar, elas podem murchar. Então ele teve uma ideia, ele foi e plantou as plantinhas em um vaso, para que elas continuassem bonitas, né, desenvolvidas, porque assim elas estariam no solo, ainda recebendo os nutrientes do solo, não é mesmo? E assim ele deu de presente para Rosinha. Fim. Letra A. Descreva quais foram as etapas de preparo do solo e os cuidados com as plantas que Chico Bento realizou. Então, primeiro ele fez a aração, ou seja, ele revolveu o solo. Ele regou, que é a irrigação, ele cuidou da plantação e tentou evitar o excesso de água e calor. Lá na letra B, diz o seguinte: o quadrinho em que o Chico Bento aparece usando guarda-chuvas pode ser relacionado com a etapa de preparo do solo. Por quê? Pode ser relacionado com a drenagem do solo, pois os guarda-chuvas, ele pretendia evitar o quê? O excesso de água sobre a plantação, entendeu? Então, por isso que ele estava protegendo a planta da chuva, da água da chuva. Letra C. Que etapa de preparação do solo não aparece nos quadrinhos, mas poderia ter acontecido? Então, o que não aparece é a adubação, tá? Não aparece ele adubando o solo aí nessa historinha em quadrinhos. Em sua opinião, por que Chico Bento resolveu dar as flores em um vaso para Rosinha? Então, por quê? Para que as flores continuassem vivas, né? Porque se elas fossem simplesmente arrancadas do solo, elas durariam pouco tempo, né? Elas morreriam. Na atividade de número 3, aqui nós temos que relacionar cada imagem a um tipo de uso do solo pelo ser humano. Anote as respostas nos espaços a seguir, tá? Então, aqui nós temos aí uma cesta de frutas variadas. Na letra B, nós temos os derivados do leite, que é o copo de leite e o queijo. Aqui na letra C, o prato de arroz e feijão. Aqui na letra D, nós temos hambúrguer com batata frita. Na letra E, televisor. E na letra F, livros diversos. Então, cultivo de vegetais. Quais são os vegetais que aparecem aqui na imagem? Então, na figura da letra A, que é a cesta de frutas, né? Da letra C, que é o prato de arroz e feijão, também. Na letra D, as batatas, né? Que elas estão fritas, a batata, o pão e a salada, tá? Por que o pão? Porque é feito do trigo, tá? Então, também vem a partir de um cultivo aí desse vegetal, do trigo, tá? E na letra F, o papel, também é de um vegetal, o papel. Também é feito através da árvore. A criação de animais. Então, a gente tem aqui o leite e o queijo, que é a partir da criação de animais, né? Que é o leite da vaca, que é extraído da vaca. E na letra D, o hambúrguer, né? Que é feito da carne de boi. E aqui na extração de minerais, a gente tem a letra E,
que é feito o que? A televisão a partir do cobre e ouro, por exemplo. Na 38, a gente tem que observar a imagem para poder responder as questões. Então, na letra A pergunta, o que está acontecendo com o solo da imagem? Então, está sofrendo a erosão que nós tanto falamos. O que acontece? O solo ele vai se degradando, né? Ele vai enfraquecendo e a partir aí da água da chuva, da força da água da chuva, dos ventos, ele vai desmoronando. Tá? Na letra B, por meio de que agentes de intemperismo esse processo pode estar ocorrendo? E qual deles você acredita ser o mais impactante? Então, a partir da ação da chuva, né, é um desses agentes, do homem também, né, por conta aí de tirar a vegetação, do homem estar tirando a vegetação desse local, e do vento também. E a ação do homem é o fator mais impactante nesse processo, tá? Na letra C, em sua opinião, a imagem mostra que o ser humano fez bem ou mau uso do solo nessa região e por quê? Então, aqui o homem fez um mau uso, né? Fez um mau uso do solo, pois boa parte da vegetação original foi removida. E a construção de tantas casas próximas umas das outras, o que aconteceu? Sobrecarregou o solo e pode ter alterado a sua permeabilidade. Na letra D, pergunta, qual seria a sua sugestão para melhorar a situação do local mostrado na imagem? Então, essa é pessoal, tá bom, pessoal? Aí vocês vão pensar aí numa forma de melhorar essa situação. O que vocês poderiam estar fazendo? O que nós poderíamos fazer, então, para melhorar aí a condição, a situação deste solo aqui, tá? E o ideal seria cobrir com vegetação, não é? E uma melhoria na distribuição das residências, né? Tomando cuidado para não sobrecarregar a área. Tá? E aqui a gente tem uma atividadezinha do material de apoio, que vocês irão recortar as fichas e jogarão o jogo da memória, tá bom? E aqui na última atividade da página 39, não, essa aqui ainda não é a última página de atividade, ainda tem mais uma. Aqui vocês irão fazer uma pesquisa, então diz assim, uma das maneiras pelas quais todo cidadão pode contribuir com a preservação do solo é praticar o consumo consciente. Isso significa que é necessário refletir sobre tudo o que se compra e o que se consome, sejam alimentos, objetos ou até mesmo serviços, buscando saber sua origem, seu modo de produção e como será descartado. Pensando nisso, escreva uma frase em seu caderno para cada item abaixo, explicando como eles podem estar relacionados com a preservação do solo. Se for preciso, faça uma pesquisa ou troque ideias com adultos de sua família. Letra A. Consumir frutas e verduras da estação. B. Dar preferência a produtos locais. E C. Reaproveitar, reutilizar e reciclar o material sempre que possível.